Quero já começar por chamar a atenção que esta palestra não estejam à espera de nada com bolinha vermelha no canto, quem ainda for desse tempo em que aparecia as coisinhas com a bolinha vermelha na televisão. E também não vamos falar de sexo do ponto de vista de que às vezes fomos, enfim, há muitos de nós que estamos aqui cresceram dentro de uma qualquer religião próxima aqui de nós, e muitas vezes o tema é olhado como pecado e, enfim, portanto, nenhuma dessas opções irá aqui ocorrer. Eu vou tentar falar do tema de uma forma light, ligeira, só para nós pensarmos. Vou começar por falar do ponto de vista pura e simplesmente materialista, mas depois vamos também abordar o ponto espiritual dentro deste tema. De realçar que não vou abordar, é suposto nós irmos daqui bem dispostos, certo? E então não vou abordar algum tema mais pesado, se bem que poderia, vou passar pela rama e se calhar até vai passar despercebido, mas no fim eu vou colocar os livros onde me baseei para fazer esta apresentação e quem quiser, e acho que faz muito bem, aprofundar o tema. Então vamos começar por pensar uma coisa. O sexo é algo natural, né? Faz parte da natureza e não tem mal algum. E o sexo está presente em toda a parte. Por exemplo, no reino animal, obviamente para a reprodução, o sexo, não como nós o entendemos, mas pronto, é sexo, ocorre. A mesma coisa nos animais marinhos, não é? E até nas flores, árvores e tudo mais, se bem que aqui, de um ponto de vista diferente e até precisa de ajuda das nossas amigas abelhas e de outros insetos polinizadores. Ora, nós, como fazemos parte da natureza e o sexo é uma coisa natural, obviamente que também estamos incluídos neste grupo. E, à primeira vista, obviamente, o sexo tem uma função, tem mais, mas vou começar a falar por esta, função reprodutora, não é? De nos reproduzirmos. E então, tal e qual como noutros seres vivos, imaginem um casal que tem 2 filhos, que por sua vez depois juntam-se mais à frente e têm também 2 filhos, ou seja, enfim, não estou a ensinar nada a ninguém, obviamente, estamos só aqui a recordar. Mas, para nós, pelo menos, seres humanos, o sexo é muito mais do que isso, não é? E o que acontece é que, e muitas vezes nós não pensamos nisso, isso passa-nos um bocadinho ao lado, como diz o livro do Príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. E o que está a acontecer durante uma relação sexual não é só aquilo que nós percepcionamos, há muito mais no mundo invisível que está a acontecer. E pode eventualmente existir alguém que esteja a pensar assim, então mas espera lá, e o que está a acontecer do lado espiritual é bom ou é mau? E a resposta é, depende, a gente já vamos ver isso um bocadinho mais para a frente. Temos que ver uma coisa, o sexo é também uma energia criadora, ok? Mas eu não estou a falar só da energia criadora da reprodução, estou a falar de uma forma mais ampla. E lembrei-me de trazer para aqui o pensamento, porque o pensamento também é uma energia criadora de uma outra forma, está bem? E vamos tentar desmontar isto para depois fazer a ponte com a parte do sexo. Para a maioria de nós, o pensamento não é nada, não é? Certo? Uma pessoa pensa e eu, se estiver aqui a pensar uma coisa, em princípio, ninguém vai saber o que é que eu estou a pensar. No entanto, os espíritos indicam-nos que para nós o pensamento não é nada, mas é alguma coisa de facto e é uma realidade que estamos a criar. Então, vamos aqui a um exemplo, só para
para ficarmos a entender. Vamos imaginar que esta figura feminina, vamos imaginar que é arquiteta ou engenheira civil, não importa. E ela começa a pensar numa casa, que gostava de fazer uma casa assim, assado, frito e cozido. Isto está só a acontecer na cabeça dela, certo? Vou só fazer aqui uma pausa. Se eu agora, de repente, dissesse assim, olha, pensem numa árvore, cada um de nós aqui está a pensar numa árvore diferente. E a árvore que eu estou a pensar e que eu estou a visualizar na minha cabeça, possivelmente é diferente de todas as árvores que nós estamos aqui a pensar, são diferentes, certo? Portanto, esta senhora também estava a pensar numa casa que está só na cabeça dela e que existe na cabeça dela. Ela, sendo engenheira civil ou arquiteta ou assim, vai começar a passar essa ideia que ela teve para o papel ou para o AutoCAD, para o computador, para o que seja. E isto começa a ganhar uma outra estrutura, já não está só na cabeça dela, já está quem consegue aceder ao projeto. E ele vai ganhando forma a pouco e pouco, não é? Ao longo do tempo. Até que, se avançar até à parte da construção, deixa o papel e começa a ganhar forma material, não é? Tijolo, cimento, por aí. Até que fica o resultado final. Agora pensem nisto. Esta casa começou por estar só na cabeça dela, certo? Houve todo um caminho que ela teve que percorrer de projeto até a casa estar materializada. No entanto, esta casa já existia numa dimensão, que é a dimensão do pensamento. Pode eventualmente ter sofrido algumas alterações porque seria impossível alguma coisa assim, mas na base. Ora, se o pensamento tem assim essa força e até mesmo áreas que não têm nada a ver com espiritismo ou com espiritualidade já defendem isso, por exemplo, na medicina é normal os médicos apelarem a que se tenha pensamento positivo, não é? Porque isso influencia o nosso estado de saúde. Imaginem, e todos nós já tivemos isso na nossa vida, aqueles dias em que nós só estamos a embicar para pensar coisas menos boas, ou então a pensar coisas boas. E nós temos que fazer esse exercício, que é eliminar as coisas, os pensamentos menos bons da nossa mente e passar a visualizar só os pensamentos bons, porque faz-nos bem. E isto é preciso treino, e vai-se treinando, e vai-se falhando, e tenta-se outra vez. Mas isto foi para fazer uma ponte, isto é do lado do pensamento. Então, mas esperem lá. Se o sexo não é só para fazer bebés, não é? Que outro tipo de força criadora é que existirá aqui? Vamos tentar fazer essa ponte, sim, uma analogia também com o pensamento. Ora, não sendo só para fazer bebés, tem aspectos positivos e eventualmente aspectos menos positivos que espero que não aconteçam a nenhum de nós, mas vamos pensar sobre eles. Eu vou começar pelos aspectos positivos. A maioria deles até físicos e que podia ser uma aula de biologia, por exemplo. Primeiro, entre duas pessoas que se amam, obviamente, existe um fortalecimento dos laços emocionais entre aquelas duas pessoas, certo? Acho que todos nós concordamos. Também traz benefícios para a saúde, desde que a pessoa tenha saúde, né? Se a pessoa tiver um problema, alguma doença que isto possa piorar, enfim, mas pronto. No geral, trará benefícios para a saúde. Também melhora a comunicação entre os parceiros, porque aquilo é uma intimidade muito forte, certo? E há toda uma comunicação, toda uma intimidade, né? Que lá está, que se ganha entre aquelas duas pessoas. E também serve, também aumenta a autoestima e a confiança. Até aqui, penso que estamos todos de acordo. Mas acima de tudo isto, é, ou deveria ser, uma expressão de amor e carinho. E eu aqui quero chamar a atenção de uma coisa. Por vezes, é sem mal, obviamente, mas eu estou-vos a obrigar a pensar em alguma coisa, estou-vos a direcionar para lá. E existe aquela expressão do fazer amor. Desenganem-se, isso é mentira. Isso não existe. O que está a acontecer ali é sexo. Pode existir é sexo com amor, que é o preferível, não é? Ou sem amor, só algo físico, material. Então,
se é a expressão de uma grande expressão uma expressão grande de amor e carinho, todos estes exemplos que eu dei entre duas pessoas que se amam, e eu torno a repetir, entre duas pessoas que se amam, fazem à nossa volta, tal e qual como os pensamentos, tal e qual como a nossa forma de pensar e a nossa forma de estar no dia-a-dia, atrai companhias espirituais que estão em sintonia connosco. Então, se eu for uma pessoa que penso no bem, não é fingir, estou sozinho comigo mesmo, ok? Que penso no bem, que ajudo o próximo, que tenho preocupações que tenho aquela tendência para tentar-me melhorar, não é? Quem é que acham que são os espíritos que vão estar à volta de uma pessoa destas? São espíritos que têm afinidade com a minha forma de pensar. Então agora, fazendo a ponte, para casais que se amam, não é? E existe ali harmonia. Quando eu digo que existe harmonia, não estou a dizer que 100% do tempo aqueles casais não têm discussões de nada disso. Isso acontece, é normal. Até dois colegas de faculdade que vivam juntos, de vez em quando discutem por coisas menores, não é isso. Mas estou a falar no geral. Existe compreensão, carinho entre os dois. Com certeza que os espíritos que aquela relação atrai são espíritos que estão nessa faixa vibratória. E depois isto traz um ponto muito positivo, que é, eu vou dizer isto meio a brincar, mas é para vocês pensarem. Já repararam, os espíritos não estão só no centro espírita, não é? Os espíritos estão em todo o lado, em todo o lado. Então, como é que nós conseguimos ter intimidade sem assistência? Não é? Sentar num campo de futebol. É exatamente assim. É pelo bem do coração em que, ao atrair espíritos superiores, tudo o resto fica vedado. Ganhamos o nosso espaço só nosso. Entendem? Que está fechado a qualquer espírito perturbador. No entanto, eu disse que ia começar pelos pontos positivos. Agora vou abordar os pontos negativos. O sexo também pode ser um vício, e há pessoas que são viciadas em sexo e dá muitos problemas, tal e qual como drogas, tal e qual como jogo, é um vício. Okay? Não, pode se tornar. Estou a falar de um ponto negativo. Há pessoas que são viciadas em sexo. Eu lembro, por exemplo, de um ator, mas agora não vou dizer o nome, porque não vale a pena estar a visualizar isso, mas existia um ator muito conhecido em Hollywood, que acho que ainda não faleceu, que ele próprio admitiu que sim, que ele, e teve problemas de saúde até por causa disso, que era viciado em sexo. Outros pontos negativos, pode ser dado à exploração, não é? E todos nós já ouvimos falar de histórias de tráfico de pessoas, por exemplo, obrigá-las a estar no mercado do sexo e outras formas de exploração dentro deste âmbito. Também há violência associada, algumas vezes, ao sexo. Violência física, violência psicológica, podemos entrar por violência espiritual, já lá vamos. E depois existem aqueles relacionamentos destrutivos, que aquilo são relacionamentos no papel. Fora daí, enfim, é um barril de pólvora em que, e depois isto é em tudo, não só no dia-a-dia, mas também na sua vida sexual, se existir. E depois há aqui um ponto muito importante, que é a traição. Lembra-se de eu há pouco ter dito que um casal que se ama, há muita coisa que está a acontecer à volta que não se percebe. Uma das coisas é a vibração energética. Quando um dos elementos, um ou os dois, mas vamos falar de um, quando um dos elementos do casal salta à cerca, por exemplo, isso fica baralhado. Obviamente que a outra pessoa não tem culpa e se tiver créditos é ajudada pela espiritualidade. De qualquer das formas, há aí um balanço não muito positivo. Mas já lá vamos. Não vamos agora criar aqui sentimentos de culpa, eventualmente, ou coisa assim do passado. E tal e qual, como há pouco disse,
que pessoas que tentam genuinamente andar pelo caminho do bem atraem espíritos que estão na mesma sintonia. Quem entra por caminhos mais obtusos, não estamos a falar de sexo, mas podia estar a falar de outra coisa qualquer, de drogas, de alcoviteiros, do que seja. Os espíritos que atraem são dessa faixa vibratória e muitas vezes ficam joguetes na mão desses espíritos. Então há aqui algo que nós temos que começar a extrair desta palestra, que eu espero que seja light, mas que deixe aí alguma semente para pensar e para ir investigar mais fundo, que é natural e é normal viver com sexo. Isto é perfeitamente normal e até positivo. O que não é normal é viver para o sexo. Está bem? Há aqui uma linha que é mesmo, tem que ser cada um de nós a perceber e a trabalhar para andar deste lado. Está bem? Outro tema que também algumas vezes é questionado dentro do espiritismo, já que estamos a falar de sexo na ótica espírita, é aquela pergunta que muitas vezes se ouve em religiões, sei lá, como o catolicismo ou evangélicos ou tudo mais. E atenção que o espiritismo não é uma religião, mas, enfim, como há pessoas que ao chegarem aqui, quando chegam aqui, foram educadas numa outra religião, depois às vezes trazem as mesmas perguntas e é legítimo. Uma dessas perguntas é, então, e o sexo antes do casamento? É errado? Será errado? E existe uma anedota, desculpem lá, mas eu vou ter que contar esta. Existe uma anedota que diz que se não atrasar a cerimónia, não tem grande problema, não é? Mas como é que o espiritismo encara isto? Para os espíritos, o casamento passado no papel, isso é uma coisa inventada por nós, espíritos no corpo de carne, na sociedade. Nós temos que nos organizar de alguma forma e também por causa dos impostos e, enfim, uma série de burocracias, convencionou-se que usamos uma anilha como aos pomos e que se assina um papel. Mas para os espíritos, duas pessoas que se amam e vivem juntos estão casados, ponto. Ok? E não há diferença absolutamente nenhuma, a não ser na altura do IRS, mas já não tem nada a ver com o espiritismo. E isto não só é válido para um homem e para uma mulher, mas também para dois homens ou também para duas mulheres. Porque para os espíritos o que conta é o amor e não sermos, agora está-me a faltar o termo, salta-pocinhas, isto tem um nome, mas agora, pronto. Como? Exato, sim. É aquela a estabilidade entre duas pessoas que se amam. E se calhar algumas pessoas estão a torcer o nariz assim, então, mas o espiritismo acha certo que dois homens ou duas mulheres, não devia ser só um homem e uma mulher, não estávamos há pouco a falar da reprodução. E já Allan Kardec escreveu, há uns anos valentes, este texto belíssimo. Mudando de sexo, isto é só um ponto de vista possível, está bem? Mudando de sexo, sobre essa impressão e essa nova encarnação, e a sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Atenção, que isto foi escrito em 1866. Este senhor era muito à frente, não é? Ele, reparem, ele diz que uma das possibilidades é, imaginem que eu durante 500 anos, estou a dizer ao calhas, imaginem que eu durante 500 anos tenho reencarnações sucessivas como homem, por exemplo. E de repente, por qualquer motivo, porque o sexo, o espírito não tem sexo, por qualquer motivo, eu, entre a última reencarnação e a próxima, para além de ser pouco tempo, por exemplo, acho que quanto menos tempo, mais probabilidades há disto acontecer, nasce num sexo diferente.
isto pode ser uma das explicações. Eu passei tantos séculos com aquele polo energético que depois, ou seja, não é nenhuma deficiência, não é a escolha da pessoa, não é para ficar a olhar de lado. É uma coisa natural, ok? Temos que deixar de apontar os dedos. E isto está na Revista Espírita, que todos nós devíamos ler, num texto que tem um nome assim mesmo estranho, que é As Mulheres Têm Alma. Obviamente que o Allan Kardec, quando escreveu este texto, estava a ser irónico, isto foi para chamar a atenção para outras coisas, mas lá no meio também estava isto. E é um texto, todo o artigo é muito bonito, aconselho a ler. Então, como nós estávamos a dizer, entre duas pessoas que se amam, não importa se é um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa, e existe ali uma ligação muito forte quando há essa componente sexual, certo? E reparem nisto, nós ao darmos-nos dessa forma, quer a mulher ao homem ou a mãe à mulher, estamos a falar neste caso, enfim, um dos lados ao outro, não é? Estamos a colocar o nosso coração, entre aspas, na mão da outra pessoa, não é? Estamos a confiar cegamente, estamos a entregar por inteiro. E então é uma grande responsabilidade que temos, os dois elementos do casal, responsabilidade para com o outro elemento. E não se desenganem-se, que é, há muita coisa que parece que é por acaso, mas não é. Nós andamos para aqui, parece que aos trambolhões, e depois parece que vamos para ali e reparamos em alguém, não sei o quê, e de repente apaixonamos. Mas há muitos casais, para não dizer a maioria, que não é por acaso. Foram teleguiados, porque têm ali assuntos para resolver. Porque tiveram uma ligação muito forte já anteriormente e estão-se a ajudar um ao outro, que é a minoria, ou então porque têm coisas para resolver e há ali, enfim, têm arestas a limar. E o que é curioso é que quando uma pessoa se apaixona, não é? E é tudo uma grande festa. É só fogo de artifício, é tudo muito bonito, está sempre o sol a brilhar, não é? Os passarinhos a cantar, e é um espetáculo que para uma pessoa estar apaixonada daquilo é o máximo. Mas depois, esta fase acaba por passar, não é? E quando as pessoas vão viver juntas, e começa a haver a rotina diária, depois começa a acontecer umas coisas estranhas, que é, começa a haver, por exemplo, louça para lavar todos os dias, que é uma chatice, não é? E depois também há roupa, e depois há muita coisa para arrumar, e depois uma pessoa olha para a cara da outra pessoa quando acorda e fica, oh meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E ainda por cima, se a outra pessoa ressona, isto é uma chatice muito grande. E depois chega ao ponto que às vezes até só o comando da televisão já faz confusão. Já há qualquer coisa ali que a outra pessoa faz, já está a fazer confusão. Pronto. E, lentamente, nós olhamos para a outra pessoa por quem nós estávamos tão apaixonados e tão enamorados e que era uma pessoa sem defeitos, não é? E de repente passou a ser uma pessoa com 100 defeitos, não é? E já vemos defeitos em tudo. Mas isto é normal e nós temos que saber viver com isto. Porque a convivência entre duas pessoas, nós por acaso estamos aqui a falar de convivência entre duas pessoas que se amam, mas isto pode acontecer, por exemplo, imaginem duas pessoas que estão na faculdade e que estão a dividir o alojamento. Ao longo daqueles 4 anos de estudo, por exemplo, eles não estão casados e, no entanto, têm que se aturar. Pronto, às vezes é normal no convívio, no dia-a-dia. Temos é saber viver com isso e, caramba, se é a pessoa com quem estamos a dividir a vida, há que também dar o braço a torcer, há muito trabalho a fazer. E nós estamos num planeta de provas e expiações. Então será normal que às vezes nós temos mesmo muita coisa para limar do passado. E isso leva-nos aqui a outro tema, que anda um bocadinho à volta do sexo, mas já lá vamos, está bem? Que é a parte do divórcio.
independente, nós estamos aqui a falar de divórcio do papel passado, mas pode ser divórcio, como vimos há pouco, de duas pessoas que vivem juntas, é igual. Isto é uma chatice, porque, bem, para já, as taxas, a malta agora, e eu contra mim falo, eu sou divorciado, eu estou no segundo casamento. A malta agora, como os meus pais devem estar a pensar de certeza neste momento, isto antigamente a malta aguentava e tal, e não deitava as coisas para o lixo, por exemplo, arranjava-se as coisas, né? Agora parece que é tudo para descartar. E tem alguma razão, porque pelos vistos agora as pessoas investem muito pouco no relacionamento, é tudo, parece que entramos numa onda do descartável, temos de ter cuidado com isto. No entanto, eu não resisto, isto é muito perigoso, que eu vou daqui a oração. Isto não era suposto eu fazer isto na palestra, mas eu estava a ver isto aqui à cabeça e antes de passar para o próximo slide eu vou falar aqui de uma coisa. Não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o divórcio, que é... A seguir já vamos ver que o Espiritismo não acha errado o divórcio. No entanto, eu quero chamar aqui a atenção de uma coisa. O divórcio não é uma coisa que seja para ficar, na maioria das vezes, a pular de alegria, está bem? Mas não pensem que estão a fugir de uma realidade para se livrarem de alguma coisa. E aqui tenho um exemplo a dar. Eu não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério. Há aqui algumas pessoas que até conhecem a pessoa em questão. Eu gosto muito e tenho-lhe um enorme carinho pela minha ex-mulher, ok? Do meu primeiro casamento. Pronto. Obviamente, algo não correu bem para me ter divorciado, certo? Pronto. Mas não queiram saber tanto quanto eu. No entanto, eu guardo-lhe um enorme carinho e o casamento não terminou nem por nada de infidelidades, nem nada, nenhum desses disparates. Eu era mais novo do que o que sou hoje, possivelmente ia acabar em divórcio na mesma, mas eu hoje reconheço que se calhar houve ali coisas que eu lidei de uma forma não muito correta. Mas pronto, foi o que foi, fiz o melhor que sabia. E há um tema que eu nunca contei a ninguém, nem sequer a ela, que me fazia muita confusão ao longo dos anos. E também não vos vou contar a vocês, isto é só para dar um exemplo. E não tem nada a ver com a palestra, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com isso. Mas havia ali uma coisa que me machucava-me na convivência, e era uma pessoa que eu adorava. Aquilo machucava-me tanto, e não foi isso que fez o divórcio. Só que, quando tudo o resto começou a acontecer, aquela bola de neve e tal, aquilo também estava lá a chatear. Resumindo, divorciámos, eu fiquei sozinho, ainda estive sozinho uns anos, até que depois, crises, sei lá, por acidente, uma grande amiga minha, já ainda antes de eu ter conhecido a minha primeira mulher, entendemos de outra maneira, ela também estava divorciada e estamos casados há uns anos. E aqui há uma coisa muito curiosa que quando eu estava a fazer palestra veio-me à cabeça e agora não resisti e tenho que contar, que é, eu adoro a minha mulher, mesmo, de coração, e não quero que este casamento termine. Mas, se me permitem, estou a comparar o incomparável, mas pronto, são duas pessoas totalmente diferentes, ok? Com personalidades totalmente diferentes, formas de estar totalmente diferentes, formas de pensar totalmente diferentes, ok? Então, quer dizer o quê? Que as partes boas da nossa convivência também são diferentes e as partes más, que de vez em quando também existem, alguma discussãozita, que depois uma pessoa ultrapassa, também é diferente. E durante todos aqueles anos de amizade nunca aconteceu nada, que já vão perceber o quê, e quando a fase de namoro também não, entretanto casámos e que já quando estava o casamento bem cimentado, adivinhem qual é que é a única coisa em comum, aquilo outra vez, só que pior. E eu já tenho autoridade, não é? E pensei assim, já mandei o recado lá para cima, já percebi a mensagem. Então, não vale a pena estarmos a fugir de coisas, porque depois é cíclico, e às vezes é cíclico muito mais rápido do que vocês estão à espera, ok? Obviamente eu disse isto meio a brincar,
E eu tenho a sorte de ter um relacionamento de luxo e é mesmo muito bom, portanto está tudo bem. Mas lembrei-me de falar isso acerca do divórcio. Mas e o espiritismo? Olha para o divórcio como uma coisa má ou não? Na questão 697 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta aos espíritos: a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou é apenas a lei humana? E os espíritos superiores responderam: é uma lei humana muito contrária à lei natural. Oi? Atenção, não é? Mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Então, espera lá. Os próprios espíritos dizem que o divórcio, ou seja, uma pessoa não tem que ficar casada para sempre. E mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no ponto 5, os espíritos dizem o seguinte: o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de facto. E se nós pensarmos bem, é verdade. É só um papel assinado que está a separar legalmente aquilo que já estava separado em casa. As duas pessoas já não se aguentavam. Obviamente, isto não deve acontecer de ânimo leve e deve-se fazer tudo para que isto não aconteça. Está bem? Eu não estou aqui a dizer, divorciei, nem nada disso. Aliás, se nós estamos num planeta de expiação e em provas, não estejam à espera que o vosso casamento, o vosso relacionamento seja um mar de rosas uma vida inteira. E tem muito mérito os casais que conseguem ultrapassar isto e manter-se durante toda uma vida juntos. O mesmo se passa ao contrário. Na pergunta 696 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Ou seja, então, mas e se deixasse de haver casamento? As pessoas tinham ligações assim fortuitas e deixavam de haver... E a resposta dos espíritos era: isso seria o regresso à animalidade. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o ser humano até abaixo de alguns animais que lhe dão exemplo de uniões duradouras. Eu agora até pus isto aqui a bold, colocarei o ser humano abaixo de alguns animais que têm uniões para a vida. Isto é bom pensar nisto. Até o inverso. Até e o celibato voluntário. Se eu não me quiser casar, se eu quiser sempre ficar sozinho. É um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. E a resposta dos espíritos superiores também foi curiosa, que é: não. Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a toda a gente. Não estamos a falar de pessoas que não vivem assim, ou seja, se apagarmos aqui o egoísmo, se por acaso acontecer isso porque é benéfico para a missão que estão a cumprir, um exemplo dentro do espiritismo, mas existem exemplos fora. Por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, ele viveu toda a vida para a divulgação do espiritismo e para escrever livros e tudo mais. Se ele fosse casado, tinha todo o direito de o ser, mas havia ali uma grande fatia de tempo que tinha que ser dedicado à família, ele não ia produzir aquilo que produziu. Estão a perceber? Agora, para a maioria de nós, isto é egoísmo. E o mesmo se aplica, por exemplo, quem não tem filhos por uma doença ou algo assim, ok. Quem não tem filhos por egoísmo, cuidado. E atenção que eu não tenho filhos. O meu filho é emprestado do primeiro casamento da minha mulher. Mas pronto, quem cria também é... como é que é? Quem educa é que é pai, eu já não sei como é que... Sim. É assim uma coisa. Agora, não ter filhos porque não se quer modificar o corpo ou porque quer continuar a viajar ou o diabo, isso já não faz sentido, está bem? Então, mas relativamente ao sexo, vamos lá ver uma coisa. Se for algo consentido, ou seja, se toda a gente estiver de acordo, porque é que não pode ser sem regras? Se toda a gente está de acordo, se aquilo é consentido, porque é que não pode ser uma coisa do tipo tudo ao molho e fé em Deus? Qual é que é o problema? Deus proíbe?
Não. As leis de Deus não proíbem nada, mas tal e qual como temos na Bíblia, por exemplo, no Coríntios 6:12, no primeiro carta de Coríntios 6:12, tudo me é permitido, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E é bom que pensemos nisso, do tipo, a colheita é livre, agora, não, a sementeira é livre, agora a colheita, nós colhemos aquilo que semeamos. Portanto, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, mas qual é que é o problema de entrar nesse tipo de espiral, nesse tipo de experiências? De andar com 1, ou 2, ou 3, ou 20, ou assim. Bem, um deles, por exemplo, é as más companhias. E eu estou a falar das más companhias espirituais, como nós vimos há pouco, não é? Estamos a abrir a porta, frestas a que nos manipulem, ok? E depois eles são muito bons a amplificar as situações e nós passamos a viver mais ou menos como um cavalo sem freio e começamos a entrar num turbilhão de escolhas menos boas que vão dar os seus frutos mais à frente, mas não são frutos bons, são frutos menos bons, está bem? Isso é perigoso, lá está, não é proibido, cada um pode fazer o que quer. O facto de nós abrirmos portas a espíritos menos esclarecidos faz com que muitas vezes, sem nos apercebermos, sejamos quase que um fantoche nas mãos deles. A responsabilidade é sempre nossa e a escolha das coisas que fazemos é sempre nossa. Mas, se nós tivermos a porta aberta a sermos mais maleáveis, enfim, eles acham isso muito bom, os espíritos menos bons. E depois, estamos a magoar terceiros e estamos a magoar a nós próprios, não nos enganemos. Porque, por exemplo, vamos imaginar o caso de um Dom Juan, isto pode ser um homem como uma mulher, mas pronto, em que dá a canção do bandido, é semana sim, é uma mulher diferente, por exemplo, não é? Mas isto pode ser ao contrário, eu estou só a dar um exemplo. E depois magoa-as, não é? Porque ele está a fazer aquilo só para enganá-las e depois passa para a próxima e aquela pessoa fica com o coração partido. Mas estamos a fazer isso, mas também estamos a fazer outras coisas à volta. Contra nós próprios. Muitas vezes nós temos atitudes que começa como se fosse um dominó a cair, não é? E nós às vezes até pensamos que já nos livramos daquilo, mas aquilo vai a cair e acho que há uma altura que nos cai em cima. E mais cedo ou mais tarde. E mais, se eu há pouco estava a falar do pensamento, e se o nosso comportamento sexual também pode originar coisas menos boas, imaginem uma coisa, quando nós vamos dormir, a única coisa em nós que precisa dormir é o corpo, não é? O espírito continua acordado, então o perispírito sai do corpo e vai à sua vida, mas vai à sua vida fazer o quê? Vai para onde? Não é? Depende dos nossos interesses e do nosso estado mental. Uma pessoa que goste muito, ou que seja mesmo boa a ajudar, por exemplo, se calhar vai continuar a ajudar do lado de lá, durante a noite. Quem gosta muito de estudar, vai estudar e tentar evoluir mais. E quem gostar de coisas menos boas, vai fazer as coisas menos boas. Quem gosta muito de, por exemplo, e não estou a dizer mal, atenção, mas pronto, imaginem pessoas que gostam de andar permanentemente nos copos, quando chega a altura de ir dormir, se calhar vão continuar a ir para locais onde andam nos copos. E apliquem isto a tudo. Então, se estamos a falar de sexo, e se nós somos espíritos no corpo de carne, mas do lado de lá existem espíritos exatamente iguais a nós, mas fora do corpo de carne, isso também tem qualidades, isso também tem defeitos. Imaginem, num planeta em que nós estamos, em que o sexo ainda é tão mal compreendido, o tipo de zonas espirituais em que não existirão, não é? E que se nós não temos juízo durante a noite, vamos para onde? Em vez de irmos para um caminho correto, às vezes damos por nós, inconscientemente, e andamos, sabe-se, a fazer lá o quê? Ou por que zonas? Em companhia de quem? Então,
tal como tudo, isto é preciso, é equilíbrio, e nós termos consciência do que é o sexo, dos benefícios que traz, do que é que envolve, e estarmos conscientes disso para fazermos as nossas escolhas, de preferência, boas escolhas. Então, em jeito de conclusão, já é muito tarde, em jeito de conclusão vamos aqui fazer uma revisão rápida. Primeiro, ficámos a saber que sexo não é pecado. Nem podia ser, mas pecado porquê, não é? E ainda menos o pecado original, ou não, isso que às vezes nos ensinaram quando nós éramos mais miúdos. Sexo não é pecado, sexo é algo natural. Se Deus criou o sexo, enfim, está tudo explicado, não é? Nada de pecado envolvido. Como eu já disse, estou-me a repetir, é algo da natureza, é natural. Mas ficámos a saber que é algo em que as pessoas envolvidas têm muita responsabilidade, não só consigo próprios, mas também com a outra pessoa com quem estão, ok? E então é preciso, o equilíbrio, é preciso não cair em excessos, mas isso é como em tudo, pronto. E agora, se calhar, algumas pessoas aqui poderão estar a pensar assim: mas eu, quando era mais novo, há 30 anos atrás, ou quando era mais nova, eu fiz assim, assado e frito e cozido, eu estou desgraçado. Quando passar para o lado da vida, vou para o inferno. Calma. Primeiro, o inferno não existe. E depois é assim: se já foi no passado, já está feito, já não há volta a dar, ok? Mas há sempre tempo de corrigir. Obviamente não conseguimos entrar numa máquina do tempo e fazer as coisas de outra forma, mas todos os dias o dia nasce, né? A conversa é sempre a mesma, muitas vezes digo sempre este exemplo. Todos os dias temos uma nova oportunidade de começar de novo. O que está para trás. Primeiro ponto, temos que nos perdoar a nós próprios. Esse é um ponto fundamental. Okay? Não acartar culpas na nossa... Isso é terrível para nós, não só para a saúde física como espiritual. Culpas, zero. Depois consigo corrigir? Se conseguir, muito bem. É provável que se for há 30 anos atrás, se calhar já não consigo corrigir. Então, se não consigo corrigir, vou sempre a tempo de fazer o bem agora. E fazendo o bem agora e deixando as culpas para as ortigas, tendo a mente equilibrada, está tudo bem, está bem? Nós estamos num planeta de expiações e provas, é mesmo para isso. Nós fazemos asneiras e Deus vai-nos perdoando. Não é como aos bancos, nós temos as dívidas da casa, né, os créditos, depois temos que pagar tudo até com juros. Deus não é assim, está bem? E nós fizemos as coisas da forma que sabíamos, com as lentes que tínhamos na altura, não é? Se fosse hoje com aquilo que nós sabemos... Olha, eu há coisas que fiz na semana passada que se fosse hoje já não fazia, não é? Quanto mais há 10 ou 20 anos atrás. Nós estamos a fazer as coisas de acordo com as lentes que temos no momento. Temos que ser mais suaves connosco próprios, está bem? E depois é fazer como aquelas estações, daqueles rádios antigos que nós sintonizávamos. Quando vier um pensamento depressivo ou de culpa, e eu fiz, e eu aconteci, não, é mudar o posto, é ignorar aquilo, mudar o posto para um posto tranquilo, pensamentos positivos, o que é que estamos a fazer de bom agora, o que é que podemos fazer ainda de melhor agora, o que interessa é o agora, o que já foi para trás, esqueçam, e vamos sempre a tempo de melhorar. E se nós, quando chegar a nossa altura de passar para o lado da vida, tivermos 1 milímetro melhor do que o que chegámos cá no início desta existência, já ganhámos qualquer coisa, não é? E acima de tudo, olhem para o sexo não só como algo natural, mas olhem para o sexo com amor, porque nós somos muito mal educados sexualmente, não é? E vê-se isso muito, por exemplo, basta aceder à internet e mesmo sem querer já estamos às vezes a levar com imagens que nem sequer queríamos. É algo natural, é algo grandioso, é algo que é de Deus. Agora, é como tudo, depende do uso que nós lhe damos, está bem? Para quem tiver curiosidade e coragem, porque há aqui pelo menos um deles que é muito pesado, eu fiz assim uma palestra light, não é? E não entrei nas partes más, assim, foi assim só a passar.
Mas quem quiser, antes de mais, como eu sempre digo, a base do Espiritismo são os 5 livros da obra básica. Se puderem ler outras coisas sem ter isto lido, podem começar a ter interpretações menos corretas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Também utilizei aqui um artigo da Revista Espírita, que era algo que nós todos devíamos ler. Agora, diretamente a ver com sexo, do ponto de vista do Espiritismo, este livro aqui é pesado, mas quem já tiver lido isto, aconselho O Sexo para Além da Morte, mas atenção, é pesadote, mas é muito bom. Sexo e Destino, em que já é um bocadinho menos pesado, mas nós começamos a ter noção das coisas. Então, mas querem ver que eu não me casei com fulano tal por acaso? E é muito bom. E depois o Vida e Sexo, que são pequenos textos que nos fazem pensar sobre, lá está, sexo, do ponto de vista espírita.